Ótimo. Então eu inicio a live de hoje, dando as boas-vindas a vocês que nos assistem aqui no canal Emoções à Flor da Pele, aprendendo a lidar com elas. A live de hoje, como eu falei no início, é sobre emoções de professores na pandemia, professores e professoras, como a gente tem presenciado diante de todo esse caos, né? Os professores tiveram que se adaptar suas metodologias para o novo, né? O digital. Isso tem mexido muito com nossas emoções, me incluo nessa, né, como professora, causando muitas vezes emoções de medo, frustração, receio, angústia. Então hoje a gente está aqui para conversar um pouco a respeito dessas emoções de professores e como podemos lidar com elas, com essas emoções que emergem nesse processo. E para a convidada de hoje, a nossa professora Thalita Rezende, ela já chegou. Vamos ver se a gente consegue chamá-la, fazer o convite. Professora. Olá. Olá, professora. Oi. Tudo bem, Thalita? Tudo bem, querida? Um prazer tê-la aqui conosco. Imagina, prazer todo meu. Para quem não sabe, eu conheci a professora Thalita há alguns anos, né, através da sua belíssima pesquisa de mestrado. Ela investigou suas próprias emoções enquanto professora de inglês da rede pública de ensino e ela pontuou a importância da reflexão, da autorreflexão, do autoestudo para a formação e para a atuação dos professores de inglês. Na verdade, professores em geral, né, professora? É. E desse momento para cá, a gente estreitou os laços, né? Esse convite foi feito e ela prontamente aceitou. Então, agradeço mais uma vez, em nome da equipe do Hemofor, pela sua presença. Imagina, Suelen, boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando. Muito obrigada pela presença, né? Pela oportunidade da gente construir esse bate-papo juntos. Eu quero te agradecer muito por essa carinhosa apresentação e te dizer que você é um presente que a vida acadêmica me deu. Rodrigo Aragão nos aproximou, foi isso? O Rodrigo também é uma pessoa muito importante na minha formação acadêmica. E eu gostaria de dizer para vocês, para você e para todos do Grupo Hemofor, que desde o início, desde que vocês me fizeram o convite, eu me sinto muito acolhida por você, pela professora Nair. Então, eu gostaria assim, de parabenizá-los também pelo projeto Emoções à Flor da Pele, que proporciona esse debate tão importante, né, principalmente nesse momento tão complexo que a gente está vivendo. E eu tive o prazer de assistir a todas as lives, e aí eu quero dizer que eu aprendi muito com o professor Lindomar sobre como namorar e sobre usar as emoções como linguagem, né? Foi a última live que ele fez. Com a professora Ana Barcelos, que é minha queridíssima orientadora da graduação e do mestrado, que também é importantíssima na minha caminhada. A Ana falou sobre a importância de reconhecermos e refletirmos sobre as nossas emoções, né? Foi muito bom, aprendi muito. Com a professora Maria Renata, que falou sobre emoções na área da psicanálise, né? Sobre emoções como pulsão de vida e pulsão de morte. Aprendi muito, é um tema que eu não conhecia. Você também. Então, e ela falou de um jeito tão fácil de entender, né? Foi muito legal. Todas as lives foram muito legais, muito interessantes. Então, eu só quero agradecer mais uma vez pelo convite e agradecer mais uma vez também a todos que estão aqui participando. Obrigada, Thalita, mais uma vez. Eu vou apresentá-la, então, para o pessoal, tá bom? A professora Thalita, ela é pesquisadora na área de emoções de professores e professoras, atuando principalmente nos temas de formação de professores de línguas, emoções de professores de forma geral, emoções no processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira, educação crítica em língua estrangeira e ensino de inglês em escolas públicas. Ela é doutora em linguística pela Universidade Federal do Espírito Santo, com estágio na África do Sul. Ela é mestra em estudos linguísticos pela Universidade Federal de Viçosa. Ela é especialista em ensino de línguas mediado por computador pela UFMG. Graduada em letras, português e inglês pela Universidade Federal de Viçosa, sendo que parte dessa formação foi realizada nos Estados Unidos e na Inglaterra. E ela é professora de língua inglesa, né, com experiência na educação básica do ensino público. Uau, que currículo, né? Professora, eu sei
sei que são várias as concepções, né, a respeito das emoções. Então, para a gente começar essa live de hoje, você poderia, então, falar um pouquinho sobre a sua perspectiva de emoções? Sim, vamos lá. Eu fiz uma colinha aqui nos slides, tá? Então, se eu ficar olhando para o lado, é porque eu estou lendo, porque se me deixar, eu gosto tanto desse tema que se deixar eu fico falando por horas, mas eu sei que a gente tem aqui um tempinho limitado, então por isso que eu já tô com uma colinha aqui do lado, tá? Como for melhor para você. Pois é, a gente sabe que são várias as concepções, né, sobre esse tema, como sobre vários, sobre como todos os temas, né, que a gente lida assim na área científica. E eu já queria começar dizendo que, não, que na minha perspectiva, né, não existem olhares e teorizações melhores ou piores. Eu acho que a gente precisa de todas, principalmente para tratar de emoções, que é um tema tão complexo, né? Então, o caminho que eu segui nos estudos agora do doutorado, incentivada pelo meu maravilhoso orientador, o professor Daniel Ferraz, que agora está na USP, foi por um caminho de estudos mais críticos. E para mim, pessoalmente, fez muito sentido e me fez apaixonar ainda mais por esse tema, né? Que eu venho pensando desde a graduação. Então, eu busquei compreender as emoções por esse viés mais problematizador e reflexivo. Então, por isso que eu fui ali beber nas fontes, antropologia das emoções, sociologia das emoções, estudos feministas, né, na área da educação, na área da linguística aplicada crítica. Então, para mim, na verdade, o que muda, o que mudam nesses estudos são as perguntas que a gente faz a respeito de emoções. Por exemplo, ao invés de perguntar o que eu estou sentindo, a gente se pergunta por que eu estou sentindo, né? Por que eu me sinto assim? Por que eu posso expressar essas emoções e não aquelas, né? Por que se eu expressar certas emoções eu vou ser julgada, né, pejorativamente? Quem dita essas regras, né? De onde que surgiu isso? Como que eu aprendi isso? Quem que me ensinou? Quem tem o direito de sentir ou não o quê? Né? Então, essas perguntinhas, né, Suelen, que a gente fez para convidar o pessoal para a nossa live, trazendo assim para o magistério, sempre foi uma coisa que me inquietou muito, assim, na hora ali do intervalo, né, do recreio, na sala dos professores, a gente chegava desabafando as mesmas coisas, sabe? As mesmas emoções. Ah, eu tô me sentindo frustrado, eu tô me sentindo angustiado, eu tô me sentindo, sabe? Então, e eu ficava me perguntando, gente, por que será, né, que as nossas emoções são tão parecidas, que a gente, as minhas colegas se dizem sentir da mesma forma que eu me sinto, né? Então, por isso que eu acho que esses estudos começaram a fazer algum sentido, assim, para mim. Esses estudos mais críticos, né? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos para a gente pensar nessas perguntas que eu acabei de dizer, tá? Eu estou fazendo um curso, é uma série que chama Ser Criança Negra, com a Paula Batista, aqui no Instagram. Eu estou até fazendo propaganda, que é bem legal. E a Paula, nessa série, né, no terceiro capítulo que ela apresentou esses dias, ela estava falando pra gente sobre a socialização da criança negra. E ela estava contando pra gente sobre uma experiência pessoal dela. Ela é uma mulher negra, né? E ela fala que quando ela era pequena, na escola, a coleguinha de classe dela fez uma festa de aniversário e ela foi a única criança da turma que não foi convidada. E ela disse que, apesar de ser uma escola pública, mas ela morava numa região do interior de São Paulo que era majoritariamente composta por brancos, né? Então, nessa escola que ela frequentava também tinha mais crianças brancas que negras. E aí ela fala que quando ela ficou sabendo disso, que teve a festa da coleguinha e que ela não foi convidada, ela se sentiu culpada por não ter sido convidada. Mas que ficou com uma certa vergonha e que não contou para a mãe dela. E pediu para a mãe dela que ela comprasse um presente que ela queria presentear a amiga. Tamanha culpa que ela sentiu por não ter sido convidada. E aí, enfim, ela faz uma reflexão sobre isso, mas eu fiquei me perguntando assim, né? Por que que ela se sentiu culpada, né, ao não ser convidada para a festa?
E eu tenho uma suspeita que, assim, na nossa sociedade racista, a criança preta, ela aprende a se sentir culpada pela sua própria exclusão. Que louco, né? E com certeza não é só a Paula, né, enquanto criança preta, que aprendeu a se sentir desse jeito, né? As crianças pretas aprendem a se sentir assim e nós que as ensinamos, né? Nós, enquanto sociedade racista. Então, a gente aprende e ensina emoções. Outros discursos hegemônicos emocionais que circulam na nossa sociedade, por exemplo. Mulheres são instáveis, são emotivas, homens são racionais, são fortes, não choram, né? O povo brasileiro é um povo feliz. A quem que interessa esse discurso, né, da felicidade do povo brasileiro? Outra construção, pobres não têm depressão, isso é frescura, né? É doença de rico. Pobre favelado aguenta o rojão. Então, esses estudos me levaram a construir que emoções têm a ver, sim, com subjetividades, né? Com o eu, com o indivíduo, mas também com cultura, com as nossas relações práticas sociais, com a linguagem, né? As emoções são construídas na linguagem, entendendo a linguagem enquanto prática social. Tem a ver com relações de poder e política, tem a ver com gênero, cor, raça, né? Idade, classe social. Então, são várias coisas imbricadas nesse tema, né? Emoções. Então, nós aprendemos a sentir, né? E aí eu gosto muito da fala da Megan Boller, que é uma educadora feminista. Ela diz o seguinte, que raramente nós sentimos algo naturalmente, num vácuo distante de forças externas, estruturas e relações. Né? E aí eu vou finalizar essa minha primeira parte da fala, problematizando o que a gente aprendeu a sentir enquanto docentes, né? O que a gente aprendeu a sentir no magistério? E se a gente for olhar a formação da nossa profissão, o que a gente entende de educação formal foi trazido por nós com os jesuítas, né? Naquela aculturação dos povos originários, né? Então, e eles trouxeram isso por meio da catequese, da catequização, né? Dessa coisa da doação, da vocação, da missão. Então, a gente tem essa construção muito forte sobre o amor, sobre a missão, né, no magistério. Isso fica, porque Foucault nos diz que os discursos eles não se apagam, né? Eles não nascem do nada, eles se apagam, eles se dispersam, eles circulam, né? E aí, pensando na feminização do magistério, que se deu lá no fim do século XIX, que quando se deu a entrada massiva de mulheres na docência, alguns discursos começaram a circular de construção da mulher como aquela que é doce, aquela que é sensível, aquela que é frágil, aquela que vai transferir todos os deveres do âmbito privado, né, da maternidade, do cuidado da casa, cuidado com o marido, para a sala de aula, né, essa maternidade, essa coisa do cuidado. Então, esses discursos foram nos ensinando a sentir certas emoções e a controlar e silenciar outras, né? São as regras emocionais, as expectativas emocionais que a gente vai criando, né? Que é um termo de Zemblas. Então, o que a gente é autorizada a expressar enquanto professora? E aqui eu marco o gênero mesmo, porque eu acho que certas regras emocionais, né? Não, que a maioria das regras emocionais elas recaem mais sobre as mulheres docentes. Mais sobre as mulheres. E nós somos, né? Mais sobre as mulheres. E nós somos a maioria na educação básica, né? Então, a gente está autorizada, sim, a expressar amor, né? Nossa, na verdade, a gente mede a professora que é boa, a professora que é ruim, pelo tanto que ela diz que se amam ou não a educação, se amam ou não os alunos, né? Como se o amor fosse uma obrigação na nossa profissão. A gente é autorizado a sentir culpa e fracasso, porque se os alunos não estão, se as notas não estão boas, se o aluno não está conseguindo aprender, né? Se os dados não estão bons,
a culpa é da professora. Então, beleza, né? A gente pode sentir culpa, a gente pode se sentir fracassado, a gente pode se sentir frustrado e a gente aprende. Agora, por outro lado, será que a gente está autorizado a sentir raiva, indignação, medo, insegurança, Sem ser julgada? né? Sem ser julgada? Não é comum você ouvir uma professora falando que sente raiva do magistério, sente raiva do aluno, sente raiva da colega, porque não faz parte da expectativa emocional em torno da docência, né? Thalita, e como surgiu o interesse? Eu percebi, assim, eu tenho acompanhado seu Instagram já há algum tempo, né? E eu percebi que de um período de pandemia, vamos dizer assim, para cá, um movimento maior tem sido formado sobre esse tema, né, da nossa live, emoções de professores na pandemia. Como é que surgiu o seu interesse em fazer esse diálogo através do seu perfil pessoal? Eu percebo que são várias as interações que acontecem lá, você também tem promovido algumas lives. Como tem sido essa experiência para você? Enquanto professora, né? Bom, Especial, assim, sua. então, nesse momento da pandemia, eu não estou em sala de aula, mas eu estou com uma escuta muito atenta, né, às minhas colegas, os grupos de WhatsApp que a gente participa, de amigas, né, próximas, né, muito próximas que eu tenho que estão em sala de aula, que, assim, na sala de aula virtual, né, nesse momento. Então, começou, na verdade, Suelen, como um movimento de eu trazer a minha tese para as redes sociais, porque eu falo sobre emoções de professores na tese, por esse, né, por esse viés mais crítico. E aí eu fiquei pensando assim, gente, essa tese não pode, assim, eu não queria que essa tese, que esse estudo ficasse engavetado, né? Porque eu tenho muita preocupação com o meu dever social enquanto pesquisadora. Então eu falei, ninguém acorda né, um dia inspirado e fala assim, nossa, hoje eu quero ler uma tese. Isso não existe, né? Ninguém. Inclusive eu. Então eu pensei, por que não usar as redes sociais para e divulgando, né? Fazer divulgação científica nas redes sociais. E comecei. E aí veio a questão da pandemia. Eu já não sei se eu estava no meio da pandemia, eu não lembro ao certo quando que eu comecei. Mas os professores foram acessando e foram vendo e começaram a fazer esses desabafos nos comentários. E aí eu pensei, gente, peraí, né? Eu acho que eu tenho que parar de ficar divulgando a tese e vou pensar num um tema muito mais urgente que tem a ver com a tese, né? Tem tudo a ver, que é emoções de professores na pandemia. Né? E eu estava ouvindo muitos professores se culpabilizando, trazendo emoções para esse lugar que a gente está acostumado a pensar, que a gente foi ensinado a pensar, né? Que é a individualização. Então, se eu sinto, né, como eu me sinto, se eu sinto a culpa minha, e do lugar da patologização, que é a gente encarar emoções como doença, né? Então, eu preciso e pela medicamentalização. Então, eu preciso tomar um ansiolítico, eu preciso, né? Não estou falando que não precisa, às vezes precisa, né? Mas eu estou dizendo que é o lugar comum da gente discutir emoções. Quando a gente discute emoções na nossa sociedade, a gente sempre vai pelo viés da individualização e da patologização, né? E aí, então, eu quis provocar outras reflexões, né? Da gente refletir sobre por que a gente está se sentindo desse jeito, a quem servem as nossas emoções, né? Que eu acho que para mim essa é a pergunta mais importante. A quem servem as nossas emoções? Quais são os interesses por trás das nossas emoções, né? Então eu puxei esse movimento. E uma outra coisa que me despertou, assim, para a gente trazer, puxar esse movimento no Instagram, nas redes sociais, foi uma live que eu fiz com uma psicóloga, a Caísa Donadia, e aí muitos professores entraram e foram desabafando também, comentando sobre as suas emoções. Eu falei, não, tá decidido, vou puxar esse movimento porque a gente precisa expressar, né, o que a gente está sentindo. E aí, se você me permitir estender aqui mais um pouquinho, Vontade. tem mais quanto tempo?
A gente tem um tempinho, temos 40 minutos. No entanto, já tem algumas perguntas chegando aqui, tá? Muitos comentários, perguntas, mas fique à vontade. E eu vou situando em relação ao tempo, tá bom? Joia. Então, eu acredito, em primeiro lugar, na potência da expressão das nossas emoções. Da seguinte forma, assim, eu até trouxe uma fala da Miriam Gimeno, que é uma antropóloga colombiana, que ela fala assim: as emoções são uma linguagem política, não apenas um sentimento íntimo. E essa linguagem, ao ser compartilhada publicamente, ela possibilita comunidades morais sustentadas pela ética do reconhecimento que alimenta a ação política. Ou seja, a partir do momento que a gente expressa o que a gente sente, que a gente expressa a linguagem emocional, a gente abre possibilidade de uma escuta atenta, né, da pessoa se ver naquela fala, porque eu recebo muitos relatos de professores assim: nossa, essa fala me representa muito, nossa, é exatamente o que eu estou sentindo. Então, tem isso da gente se reconhecer e ver que a gente não está sozinha. Então, por isso também essa importância dessas redes, né, de escuta e de apoio, principalmente nesse momento que a educação está vivendo. E o lugar da empatia não passiva. A Megan Boller, ela fala de dois tipos de empatia, né? Empatia é se colocar no lugar do outro, joia. Mas ela fala de uma empatia passiva e de uma empatia ativa. A empatia passiva seria aquela onde você se coloca no lugar do outro, mas com aquele certo distanciamento, né? Eu entendo o que você tá passando, mas eu penso assim: ai, graças a Deus que não é comigo. E fica por isso. A empatia ativa, ela é diferente porque você se vê no lugar do outro, se coloca no lugar do outro e faz a sua autorreflexão, né? De que forma eu estou imbricada no que a Suelen, enquanto professora, sente. Né? E aí você faz essa autorreflexão e você se vê nesse lugar de poder transformar, né, por meio das emoções. Então, por isso que eu acho que é tão importante a gente puxar esse movimento nas redes sociais, porque as redes sociais também, elas projetam, né? Elas nos dão essa possibilidade de alcançar, né, o maior número de pessoas. E eu queria compartilhar com vocês uma coisa engraçada, assim, interessante. Engraçada porque não tem nada de engraçado. Uma coisa interessante desde que eu comecei com esse movimento, porque eu disse, né, da importância da gente expressar nossas emoções e pedi para professoras me mandarem seus relatos. E unanimemente, assim, todas as professoras que já me mandaram relato, elas fazem a mesma pergunta: Thalita, vai divulgar meu nome? Porque se for divulgar meu nome, eu não posso mandar relato. Então, né? E aí eu falo: não, vai ser tudo anônimo. Né? Então, eu estou fazendo as postagens bem iguais, assim, sou professora e me sinto, aí venho com um relato e faço um texto, né, refletindo sobre aquela emoção. E aí isso me fez pensar muito o quão perigoso, né, é a gente falar e expressar as nossas emoções. É uma coisa para a gente refletir, né, sobre emoções, como essa coisa do controle social, da manipulação social. Se a gente voltar lá naquela construção do brasileiro ser um povo feliz, né, essa construção emocional sobre a nossa sociedade, a gente fica se perguntando, né, a quem interessa esse discurso? Esse discurso, ele funciona muito bem como controle e manipulação social, porque se o brasileiro é feliz, eu não preciso de políticas públicas, né? Eu não preciso dar dignidade a esse povo porque ele é feliz. Se ele não é feliz, a culpa é dele, que não está se esforçando tanto, que não está trabalhando tanto, né? Então você isenta o Estado dos seus deveres com essa construção também, né? Com essa construção emocional. Eu vou trazer aqui um exemplo de emoções como controle emocional, que foi muito forte para mim, né, numa experiência que eu vivi na África do Sul. Eu fui visitar a prisão onde o Nelson Mandela ficou, passou 18 anos, os 27 que ele passou preso,
ele ficou em Robben Island, que é essa prisão, né, que para onde foram vários presos políticos, né, na época do apartheid. E aí, hoje em dia virou um museu, enfim. E a visita ela é guiada por ex-presidiários, né, presidiários políticos. E o ex-presidiário que nos acompanhou foi Itumeleng. E quando ele mostrou ali todos os locais pra gente, né, onde eles se alimentavam, onde eles dormiam, enfim. E aí, quando ele entrou numa grande cela, assim, as pessoas todas se sentaram, e ele contou pra gente que como que funcionava a hierarquia ali dentro. Os presidiários, eles eram categorizados de A a D. Os presidiários da categoria A eram os que tinham mais privilégios. Isso queria dizer que eles podiam ler jornais, eles podiam ouvir rádio, eles podiam receber cartas dos familiares, até chegar na categoria D, onde não se podia nada. E aí ele contou que essa categorização, né, começou a gerar ali entre os presidiários emoções de superioridade e inferioridade. Né? Os da categoria A se sentiam muito melhores que os da categoria D, por exemplo. E aí isso foi enfraquecendo a luta deles ali dentro, né? Enquanto grupo unido, porque a gente sabe, e ele contou que dali de dentro mesmo eles estudavam e pensavam, né, em como vencer o apartheid, e várias coisas que o Nelson Mandela implementou quando ele virou presidente foram pensadas ali por aquele grupo, né? A princípio, então, o Itumeleng... grupo, né, Thalita? A partir do momento que houve essa segregação, as relações de poder dominaram, né? Exatamente. Então, como que a construção dessas emoções, né, de superioridade e inferioridade enfraqueceram a luta ali? E óbvio que isso era uma estratégia de controle e manipulação, né? E aí ele disse que quando eles perceberam isso, eles fizeram uma greve de fome, que durou vários dias, para tentar acabar com essa hierarquização. E eles conseguiram. E a partir disso, né, desse momento, desse fim dessa segregação, que eles conseguiram se fortalecer. Então, esse depoimento dele ficou muito forte para mim, porque me mostra claramente, né, as emoções como forma de manipulação e de controle emocional, né? E o Zembla, que é um autor da área da educação, né, ele tem um trecho que eu acho muito legal, que ele fala assim: a compreensão das políticas das emoções encoraja tanto homens quanto mulheres a articular suas emoções e a desenvolver expressões emocionais alternativas que desafiam ideologias opressoras. Ou seja, se emoção é um lugar de controle e manipulação social, também é potência para transformações, né? Então, também por isso que eu acho muito importante a gente fazer esse movimento nas redes sociais para dizer, né, de como estamos nos sentindo. Thalita, surgiu uma pergunta aqui, não abrimos um momento para isso, mas eu acho que achei pertinente a gente trazer já esse questionamento. A partir de sua perspectiva, perguntam qual a diferença, ou se tem o mesmo significado, as emoções e os sentimentos. Ah, sim, ótima pergunta, obrigada. Existem várias teorizações que diferenciam emoções e sentimentos, né? Na biologia do conhecer do Maturana, por exemplo, ele fala que o sentimento ele é a verbalização da emoção. Não é isso, Suelen? São os E tem sentimentos outras... que a gente pode nomear, né? Isso. Outras teorizações também fazem essa distinção. Mas, nessas teorias mais críticas onde eu mergulhei, elas não fazem esse tipo de separação. E, na verdade, elas não estão nem em busca de definir o que é emoções. Elas estão em busca de problematizar e de fazer essa reflexão crítica sobre emoções enquanto lugar de política mesmo, sabe?
Então, a Megan Bowler, que foi uma grande inspiração, né, para os meus estudos, ela diz que ela vai usar o termo emoções em vez de sentimentos, simplesmente porque é um termo mais usado no senso comum, sabe, na linguagem popular. Então, não fazem essa diferenciação, mas existem várias teorizações que fazem mesmo essa distinção. Já posso então começar? Perguntas? Eu posso falar antes sobre algumas emoções Por favor. que as professoras compartilharam comigo, né? Porque eu não sei se todo mundo já teve oportunidade de ir lá ver. Se não tiveram, eu convido, tá? Todos irem lá no meu perfil do Instagram para nos ler, Sim. né? As emoções das professoras. Aproveitando, então, que você trouxe esse tema, né, na sua rede social, a partir do momento que eu comecei a ler os depoimentos, os relatos, eu fiquei me perguntando se qual desses relatos, ou quais, né, desses relatos, mais te tocaram. Você pode pontuar algum aqui que mais te tocou e o porquê te tocou, se tem a ver com alguma experiência que você vivenciou na época, né, que você estava atuando enquanto professora da rede pública. Vários relatos me chocaram, assim, e me deixaram bem reflexiva. Eu acho que o primeiro foi a emoção do medo. Uma professora da rede privada, que ela me disse que ela estava com medo de não estar disponível para a escola 24 horas, 7 dias por semana e ser mandada embora, né? E aí eu fiquei pensando em como que o medo, né, está funcionando aqui neste caso, não só para essa professora, mas para vários outros professores, inclusive de redes públicas, porque eu sei que já tem ameaça de exoneração, ameaça de Redução de término de contrato. Então eu fiquei muito reflexiva, sabe, sobre emoções, sobre o medo como uma forma de manipulação e de autorização da exploração da nossa força de trabalho, né? A gente aprendeu, estão nos ensinando a sentir medo, a gente aprende e assim eles vão se aproveitando dessa emoção do medo para super explorar a nossa força de trabalho, né? E aí a gente precisa se questionar, né? A quem esse medo está servindo? E aí eu fiz uma reflexão com essa professora de que o seguinte, eu acho que não é interessante para nenhuma rede privada, nem. Primeiro que rede pública não pode exonerar assim, né, de uma hora para outra. Nem terminar contrato. Até porque ia ter que fazer outro processo seletivo, novas contratações, nada disso interessa. As redes privadas, mesma coisa. Não vai mandar. Primeiro que mandar a professora embora é caro. Né? Você encerrar uma carteira de. Né? Um contrato ali, uma carteira de trabalho é caro. Segundo, que nenhum empregador vai querer contratar, treinar, né, o professor no meio dessa pandemia. Então, eu propus essa reflexão crítica, né? Se esse medo estava interessando a alguém. E um outro depoimento que me marcou muito foi uma professora que comentou sobre a obrigação da felicidade nas aulas online. Também uma professora da rede privada, que disse que ela foi gravar uma aula, ela é professora da educação do ensino fundamental 1. Eu ia falar educação infantil, estava na minha cabeça educação infantil, mas não, do ensino fundamental 1. E ela fez uma gravação de uma aula para a turma dela e ela estava triste no dia. E é óbvio que a gente está triste, né? Pensa em tudo que a gente está vivendo, enquanto crise sanitária, pandemia, fora todas essas pressões, né, na docência, professores tendo que se reinventar da noite para o dia. Enfim, ela estava triste naquele dia, e aí a pedagoga entrou em contato com ela depois, dizendo que algumas famílias haviam reclamado, que a professora estava triste, a professora não estava sorrindo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, né?
como que essa obrigação da felicidade, essa obrigação do amor, ela é uma opressão emocional, a docência, né? Há essa construção, essa expectativa, essa regra de que a professora, principalmente professora de pequenos, né, da educação infantil e fundamental 1, de que a professora seja feliz, que receba os filhos, né, dessas mães, desses pais, com um abraço, com afeto, com um sorriso no rosto, né? E a gente não questiona isso, porque não é sempre que a gente está feliz, ainda mais em meio a uma pandemia, né? A gente está perdendo pessoas que a gente ama, a gente está vivendo luto, ou a gente conhece alguém que perdeu, a gente está morrendo de medo de ser infectado, né? De pessoas que a gente ama serem infectadas. Então, eu fiquei pensando em como que é opressor, né? Essa obrigação da felicidade. E pensando por esse lado, né, só da gente expressar a nossa tristeza, né, o que essa professora fez, já é um ato revolucionário, já é um ato transformador, né? Porque ela colocou, com certeza, essa pedagoga, essa família para pensar, ela me fez pensar, eu já coloquei no Instagram e já convidei todos, né, os que acessam essa reflexão. Então, como que a expressão das nossas emoções A professora que caiu. Ela caiu. Vamos aguardá-la então um pouquinho. Vou entrar em contato com ela aqui. Só um instante. Acho que ela vai conseguir voltar. Só um instantinho. Enquanto a professora Thalita não volta, enquanto aguardamos, eu vou ler alguns comentários. Ah, aqui, ela já voltou. Só um instantinho. Tá. Acho que ela tá entrando aqui. Já autorizei. Mas enquanto ela não volta, já ia ler alguns comentários aqui. Para poder fazer sala enquanto você voltava. Mas se quiser continuar, ou se quiser que eu puxe algum comentário, porque enquanto você falava, eu recebi vários comentários aqui que corroboram um pouco a sua fala. A Estela, por exemplo, ela fala que ela percebe que as emoções dos educadores, eles estão realmente à flor da pele neste momento de pandemia, principalmente, né? E que esse papel, né, do professor em sala de aula muitas vezes é visto como uma extensão do papel da mãe, né, que é o que você estava falando, essa questão do abraçado, beijado, esse contato maior. E é assim que a sociedade entende sobre esse papel do professor, né, que terminam confundindo um pouco. A Anaí Floresta, ela fala que não só como os professores, mas todos no geral, né, têm essa dificuldade de assumir certas emoções, principalmente dessas que são condenadas, né, julgadas pelo outro, como do medo, da frustração, da raiva. O Fabrício, para finalizar essa parte de comentário, ele diz que o Brasil é considerado um dos países mais doentes emocionalmente. Que a gente tem, o Hack ele complementa dizendo que nós temos muitas cobranças, medos, incertezas, e os professores ainda mais agora diante desse desafio tecnológico, né? Em período de pandemia. Sim, é interessante a gente falar sobre esses desafios tecnológicos, porque eu vou até colocar esse reinventar, né, que estão nos cobrando essa reinvenção, eu coloco sempre entre aspas, porque eu acho que é romantizar um processo que está sendo muito sofrível, né, muito doloroso para a gente. Se a gente pensar nos últimos anos, né, bem, os textos aos quais eu tive acesso, eu fui pesquisar sobre
formação de professores e uso de tecnologia na educação, não existe nenhuma política pública de formação docente para letramento digital ou para, né, o ensino e aprendizagem com o uso de tecnologia. Já tiveram 2 programas do governo, de governos passados, né, para envio de equipamentos para as escolas, mas isso não chegou a se concretizar numa formação docente. E aí agora, do dia para a noite, querem que a gente aprenda a usar essas plataformas de ensino digital, etc, etc. E aí eu recebi um relato de uma professora que estava falando, que me disse assim, Thalita, eu estou me sentindo completamente fracassada, porque eu não consigo aprender. Eu estou me esforçando para usar essas plataformas aí, mas eu não consigo aprender. Nunca fez parte do meu dia a dia e agora eu tenho que aprender em um treinamento que eles estão me dando à distância, um treinamento de 2 horas, né, onde o professor não tem nem direito de falar, de perguntar, porque tem que ser rápido, porque termina o treinamento com esse grupo, já tem outro grupo ali. Então, e aí essa professora veio e me disse dessa emoção do fracasso, né? E aí eu coloquei o depoimento dela aqui no Instagram, fiz uma reflexão de que será que esse fracasso é nosso? Eu não acho que esse fracasso é nosso e eu acho que a gente não pode aprender a nos sentir fracassadas. Porque a gente tem que questionar. E as políticas públicas de formação docente para letramento digital que a gente nunca teve, né? Questionar o interesse mercadológico, né, dos donos, dos criadores dessas plataformas aí, dessas fundações, institutos, né, dessa pressão pelo uso da tecnologia e pela institucionalização da educação básica à distância, que a gente já sabe que já era um projeto, né, e agora com a pandemia eles estão vendo uma super oportunidade para se infiltrar, né, e se estabelecer de vez. E aí, se não der certo, a culpa vai ser de quem? Nossa. E a gente está tão acostumado a se sentir culpada e fracassada que a gente não questiona. Mas eu acho que a gente tem que questionar e a gente não pode aceitar essa culpabilização e esse fracasso. Thalita, falando então sobre emoções, né, e sobre essa valorização dos professores, a Suelen, minha xará, ela diz o seguinte: você acredita que os professores serão valorizados depois da pandemia? E como a gente pode se reinventar, né? A Rosângela perguntou, né? Sem investimento na educação, né? Se reinventar. Essa carga sobre os nossos ombros que tem sido dada, né? Suelen, são ótimas perguntas e ótimas provocações, né, que você coloca aqui. Eu tenho visto famílias, né, pais e mães, enfim, cuidadores, dizendo que quando acabar a pandemia, que querem dar um abraço muito apertado nos professores e agradecer, e enfim, mas sempre num tom meio irônico, né, num tom meio de brincadeira. Então, eu não sei até que ponto que a gente pode, que eu acredito nessa valorização do professor pós-pandemia. Eu fico meio desconfiada. Pode ser que sim, né? Porque alguns pais agora estão vendo, né, quão difícil é ensinar e aprender e estão vendo que é uma profissão, né? Que a gente tem conhecimento técnico, teórico, científico, porque todo mundo acha que é um pouco de professor, né? Mas agora estão vendo que não é uma ocupação, né? Não é enfim, um bico, né? Que a docência e o magistério é uma coisa muito séria, é uma profissão. E deve ser respeitada como tal. Então, eu espero, mas aí eu acho assim, que essa reflexão também é a gente que tem que propor, né? E aí vou te dizer que eu tenho visto várias lives, né, da nossa área, assim, da área da educação, e quem participa dessas lives são especialistas, que são os diretores de Instituto Unibanco, Fundações Lema, Todos pela Educação, enfim. Dessa galera que a gente sabe que tem um interesse muito mercadológico, né, na educação. Vejo professores universitários falando, que é super importante, mas eu não vejo professor da educação básica, né? Eu acho que falta muito a nossa voz. Então, eu acho que se a gente quer, e a gente
É óbvio, né, que a gente vê a necessidade desse reconhecimento, valorização da nossa profissão. Eu acho que esse debate tem que partir de nós mesmos, sabe? Eu acho que a gente tem que puxar, assim, essa discussão, dizendo do nosso lugar, dizendo as nossas emoções e estabelecendo limites, né? Ó, vocês vão até aqui, né? Daqui para frente sou eu. Porque pode parecer um pouco de arrogância, um pouco de prepotência, mas não é isso. A gente sabe que para educar uma pessoa é preciso de uma aldeia, né? Tem um provérbio africano, que eu não sei de qual país é, então eu vou generalizar. É um provérbio africano que fala isso. Então a gente quer sim construir educação, né, com todo mundo, mas do nosso lugar de não especialistas, porque agora todo mundo é especialista em educação, mas do nosso lugar de profissionais, né, licenciados, pedagogos. Então acho que a gente tem sim que marcar esse nosso lugar. Verdade. Para dar encaminhamento, então, assim, mais um pouco para o final, para você também ter um momento de fala, caso queira, vou trazer, então, aqui um comentário, na verdade, e uma pergunta. A Isabel, sobre essa questão de se expor, né? Expor suas emoções, ela disse que expressar as emoções em muitas situações públicas é sujeito a julgamento, né? E talvez esse seja o principal motivo do anonimato dos relatos. Indo de encontro com isso que você acabou de falar, a gente ter nossa voz, né, na rede social, encontrar meios para que a gente possa ser ouvido. Não sei, acho que foi a Rosângela, não veio aqui, não consegui pegar o nome, peço perdão, mas fala o seguinte: a professora Thalita aconselha os professores a demonstrarem mais as emoções nas redes sociais, por exemplo, né, em vez de reprimi-las, visando iniciar então esse movimento, né, de transformação. E aí a pessoa pede que você comente um pouco mais sobre isso. Talvez pensando em formas, né, que a gente possa encontrar para fazer com que nossa voz seja ouvida. Principalmente esses professores da rede pública, né? A rede básica de ensino em especial. Eu acho que a gente deve sim expressar as nossas emoções e por meio delas, né, e nelas, com elas, lutar por transformações. Mas eu acho que, especialmente nesse momento, a gente não deve lutar individualmente, né? A gente sabe que a docência, a educação vem sofrendo um desmonte, os professores vêm sendo atacados, né, já há algum tempo. Vide o projeto Escola Sem Partido, né, que incentiva alunos a nos filmarem em sala de aula, né? Eles estão tentando cercear a nossa liberdade de cátedra, que é garantida por Constituição. Então, e esse quadro agora de coerção e vigilância, ele se agrava no momento de pandemia. Então, acho que a gente precisa ficar bem atento, eu acho que é momento da gente agir coletivamente. Não é hora da gente lutar individualmente. Então, aqui no Espírito Santo, por exemplo, os professores de educação básica, os trabalhadores de educação básica, né? Mas quem puxou o movimento foram professores. A gente se reuniu no coletivo, chama Coletivo Lute. Então, a gente se organizou no coletivo para a gente colocar as nossas emoções, colocar as nossas discussões, colocar a nossa voz, né? E esse movimento que eu puxei pelas redes sociais, que é um movimento nosso, né, das professoras de educação básica. Então, eu acho que é momento da gente agir coletivamente. Eu acho que para a gente se resguardar, para a gente se respaldar, né, eu acho que isso é importante a gente refletir nesse momento. Para finalizar esse momento de perguntas, então, até não consegui pegar mais, não consegui ver mais nenhuma equipe, se puder mandar mais alguma, se vocês estiverem vendo. A professora Anaí, ela te parabeniza, então, pela exposição. Desde o início ela mandou essa pergunta aqui, mas eu terminei priorizando, né, o público de fora. E ela faz o seguinte questionamento: quais são as emoções mais relatadas pelos professores e professoras nesse período de pandemia, né? Com base no seu levantamento, nos relatos que você tem recebido. Eu ainda não fiz um levantamento, Nair, sobre quais emoções apareceram mais que as outras, mas, assim, mesmo sem fazer essa análise, eu posso te dizer que é ansiedade. Ansiedade, angústia,
frustração, né? É, então, são essas emoções que eu tenho escutado mais, que eu acho que são próprias dessa nossa cultura emocional do magistério, né? Muito relacionada à feminização da docência, né? Dessa obrigação da mulher de dar conta de tudo, da nossa obrigação de dar o nosso máximo, né? Enfim, eu acho que tem muito a ver, sim, com a construção da mulher em torno da docência. Não sei se tem mais alguma pergunta. Ah, sim. Então, a gente finaliza então com essa pergunta que eu achei bem forte. E eu acho que a gente vai poder, você vai poder também discutir um pouco mais a respeito dela, que vai dar pano para manga. Eu acho que a pergunta é: quais emoções, na sua opinião, são mais tóxicas? Olha, uma ótima provocação, tá? Eu diria que depende, porque nesses estudos pós-estruturalistas, a gente não define emoções como positivas e negativas. Vou te dar um exemplo. Se a gente encaixa, né, emoções positivas e negativas em caixinhas, a gente tem a tendência de colocar o amor na caixinha da emoção positiva, né? O amor sempre como algo construtivo, né, romântico, positivo. E a raiva na caixinha da emoção negativa. Só que eu vou te dar um exemplo da minha pesquisa do doutorado. Eu fiz um curso com vários professores de educação básica. E aí, o relato de uma professora falando sobre o amor me deu um estalo que eu falei, peraí, eu acho que emoção nem sempre é uma coisa boa. Amor nem sempre é uma coisa boa. Então ela fala assim, gente, eu dou uma aula de português e de inglês com tanto amor e fico pensando assim, nossa, eu tô fazendo a diferença na vida dessa criança. Então eu dou aula por amor. Ela repete isso várias vezes. Mas eu estou ficando psicologicamente fraca, porque o tempo vai passando e nada muda. Então, na hora, eu vi que ela fez essa conexão entre essa relação, né, entre amor e estar ficando psicologicamente fraca, né, entre amor e adoecimento, amor e emoção de fracasso. Então, peraí, né? Emoção nem sempre, o amor nem sempre é algo positivo. Então, eu até tenho um capítulo na minha tese que eu discuto o amor enquanto uma opressão. A obrigação do amor ser uma opressão à docência. E a raiva, eu vou lembrar uma fala da professora Ana Maria Barcelos, né, na live dela. Ela fala que a raiva, ela é uma emoção que pode nos impulsionar a uma ação de lutar pelos nossos direitos, né, de nos impor. Então, estou até com o livrinho esse livro aqui, que emoção, de Habermas, não sei falar o nome dele ou dela, também não sei ainda se é homem ou se é mulher. Mas ele fala que a raiva, ela também é potência para a gente não se deixar explorar, né? Podemos, a raiva como o primeiro passo para a gente tomar a decisão de agir, não se deixar explorar e se revoltar, né? E a Ana disse que se a gente agir, usar essa emoção da raiva para a gente agir dentro da lei, né? Para a gente lutar contra opressões, ela pode ser uma emoção positiva, né? Então, assim, por isso que eu te digo, depende. Então, a gente eu não acredito nessas pré-classificações, nesses pré-conceitos, né, em relação às emoções, porque eu acho que tudo depende do contexto, depende da cultura, né? Depende das construções e práticas sociais em torno das emoções. Thalita, como a gente já está nos últimos minutinhos, eu queria te agradecer, então, mais uma vez, de coração, em nome da equipe Hemofor e do projeto, né, Extensionista Emoções à Flor da Pele, aprendendo a lidar com elas, por você ter aceitado o nosso convite e por esse bate-papo tão agradável, tão esclarecedor. Então, eu te agradeço mais uma vez. Imagina, eu que te agradeço muito pelo convite. Fico muito feliz, assim, fiquei muito feliz de receber essa proposta e estou muito feliz de estar aqui participando com você, com todo mundo que nos ajudou aqui a construir essa live. Foi realmente um período muito bom que eu nem vi passando, nem sabia que já tinha dado uma hora.
Eu vou finalizar, então, dando alguns recadinhos, tá? Inclusive, até para você também ficar sabendo que nós temos um novo quadro. Eu vou Já combinado. apreciar o nosso novo quadro, que se chama Corações Conectados. É um espaço para compartilhamento de emoções mesmo, a partir de recadinhos do coração. Eu acho que é bem bacana, né, nesse momento que a gente está isolado fisicamente, né, mas a gente não está, a gente está junto socialmente, né? E a rede social nos ajuda a estar conectados. Então esse quadro vem com esse propósito. Então se você se interessou em mandar um recadinho do coração, pode mandar no nosso privado, né, da rede social do projeto, que a gente vai depois postar também de maneira anônima, ou se quiser se declarar, né, colocar o nome também, a gente vai repostar nos stories. E a gente, para quem também, eu vi algumas pessoas perguntando, para quem perdeu, né, que não pôde participar dessa live, teve que sair no caminho, no meio do caminho, ela vai ficar salva aqui no nosso canal do IGTV e também vai ser carregada no nosso canal no YouTube do Emofor, Emoção e Formação. E para finalizar, tem um minutinho, semana que vem a gente vai ter nossa 6ª live do projeto, ela vai acontecer numa quinta-feira, né? Diferente dessa que tem acontecido e das outras, sempre às segundas, dia 16 de julho, com a convidada Raquel Rocha. Ela vai trazer um tema muito interessante e é desafiador, né? Que é emoções que machucam. Um olhar sobre o isolamento social e a violência contra a mulher. Então, professora, você vai ser convidada para muito importante. Construir também esse diálogo, né, com ela. E mais uma vez, muito obrigada. Eu que te agradeço. Esperamos então todos vocês no próximo encontro e, por favor, fiquem em casa quem puder, se cuidem. Um beijo, até a próxima. Tchau, professora.